Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, né, a nossa outra aula. Então, a gente vai falar agora um pouquinho também sobre os professores que fazem parte, né, os professores e também os gestores, a equipe pedagógica que faz parte também dessa comunidade escolar, né, visto que nós já falamos, né, anteriormente sobre as instâncias colegiadas, né, e como elas têm a função de dar voz a cada representatividade dentro da comunidade escolar, né? Os pais, os professores, os alunos, né? Enfim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação continuada dos professores dentro do espaço escolar, tá? Para próximas aulas também eu quero falar, a gente vai falar especificamente sobre o professor, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação continuada. No outro vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou fazer toda uma trajetória do professor, né? Do professor como instrumento de qualidade de educação também, tá? Porque ele, assim, ele é instrumento, tá? Ele é um instrumento essencial. Digamos que ele tem um peso maior dentro da questão da qualidade de educação, mas ele não é o único responsável pela questão da qualidade de educação. Por isso que a gente está vendo sobre todos esses requisitos, tá? Então, a gente viu um pouquinho sobre a questão do cotidiano escolar, da comunidade escolar, do seu espaço, né, escolar. Falamos um pouquinho sobre o diretor, a gente ainda vai falar mais depois sobre a questão da gestão democrática, mais à frente. Mas a gente vai falar também sobre a função social da escola, mas agora a gente vai focar um pouco na questão da formação continuada do professor, tá? Então, tá dizendo lá que a formação continuada, ela precisa de uma programação de atividades que estabeleça ligação entre temas e práticas docentes. A necessidade de utilizar estratégias adequadas, levando em consideração o tempo necessário para instalar ou mudar um comportamento, entendendo que não será um determinado número de reuniões que resolverá questões instauradas no cotidiano escolar. Então, gente, o que isso quer dizer? O que esse item quer dizer? Que assim, que o professor, ele se forma no espaço escolar no dia a dia, tá? Então, ele vai ficar naquela escola, a partir do momento em que ele compartilha o seu cotidiano, o seu dia a dia, né? Com os seus alunos, dentro da sala dos professores, ali ele vai se formando quanto profissional, tá? Então, e constantemente são decididos, né, situações, são decididos encaminhamentos dentro desse espaço escolar, né, e esses encaminhamentos ajudam na formação do professor, tá? Eles, mecanismo de formação também. Então, como o item mesmo disse, né, as mudanças, elas não acontecem do dia para a noite, tá? Então, assim, diariamente são há uma visão sobre o contexto escolar e há reflexões sobre o contexto escolar e é necessário que haja. Então, é necessário que o diretor esteja sempre à frente, né, para que ele possa, né, levar as reflexões, né, conduzir essas reflexões sobre o espaço escolar e fazer com que haja, né, essa formação, né, não só do professor, mas do gestor, né, da equipe pedagógica dentro do espaço escolar, tá? Não pode ocorrer descontinuidade nem ruptura dos tempos ou sobreposição de formação distinta. A sobreposição de atividades não é salutar e atrapalha a função da formação continuada, além de conflitar com a ideia da gestão do tempo, né? Então, assim, é necessário sempre, né, observar, planejar a formação, tá, dos profissionais envolvidos no espaço escolar. A formação alterna momentos de ação com momentos de reflexão sobre a ação, como eu expliquei anteriormente, né? Então, assim, a situação ocorre, há uma reflexão, aí há uma mudança de comportamento, depois da mudança de comportamento, né? Depois, né, que é a ação, né? Há uma ação e depois da ação há de novo uma reflexão e é um ciclo contínuo. Ela provoca um distanciamento entre a relação ao fazer e favorece o exame de certas ações, retomada numa perspectiva de reajuste ou verificação,
contribui ainda para construir uma abordagem de experimentação controlada, que por meio de hipóteses sucessivas caracteriza as práticas pertinentes e estimula a criatividade. Então, o que acontece, né? Então, assim, nessa formação, e também na formação, né, não só dos professores, né, e da equipe, mas até mesmo do aluno, né? Existe aquela reflexão aos contextos de ação, e quando ocorre a ação, a gente vai lá e pensa, será que essa ação foi efetiva? Será que essa ação tomada, né? Será que essa decisão tomada pelo coletivo, ela auxiliou na mudança, né, de comportamento, ou melhorou, ou trouxe benefícios, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, da minha escola, tá? Então, essa semana nós recebemos o resultado do IDEB, né? E foi, assim, uma alegria muito grande, porque nós tivemos um salto de 1 ponto no IDEB, né? E é tão interessante a gente pensar nessa, né, porque, assim, a gente sabe que é muito difícil, né, conseguir esse salto de 1 ponto dentro do contexto, né, assim, de superação, né, dentro da escola pública, tá? Eu digo, né? Por quê? Porque a gente ainda sabe que a escola pública, ela tem as suas bases ainda muito enfraquecidas, né? Se a gente for pensar em estrutura, se a gente for pensar em gestão democrática, formação, enfim, tudo que da base à escola, a gente sabe que ainda não existe um reconhecimento social dos professores, nem mesmo, né, não é dada a importância ainda, né? O nosso país, historicamente, ainda precisa caminhar muito na questão da educação. Então, esse ponto foi uma coisa, assim, foi recebido com muita alegria. E aí houve, então, uma reflexão, né? Porque, assim, para os próximos anos, a gente vai ter que sempre melhorar. Então, vamos colocar no papel quais foram as ações que a gente fez para que a gente conseguisse chegar neste patamar, né? Para que a gente conseguisse alcançar esse objetivo, tá? Então, o que foi feito? Aí a gente, né, a equipe pedagógica sentou e falou assim, vamos pensar, né? Porque, assim, a gente tem que colocar essas ações no papel e pensar que que houve, né, essa reflexão sobre as metodologias, sobre o planejamento. Por isso houve uma mudança de comportamento, né? E para que essa melhoria seja contínua, né, para que a escola continue evoluindo, desenvolvendo aprendizagens, né, a gente precisa manter um planejamento e criar um planejamento com novas perspectivas, tá? Isso é formação continuada, né? Isso é uma formação continuada. Por quê? Porque é uma reflexão da prática pedagógica, tá? Então, pensamos lá o que cada professor fez, né? Então, há professores que perceberam que, né, por exemplo, agora na aula, na escola, né, existe aquela prova Paraná, e na prova Paraná, por exemplo, tem a disciplina de inglês, né? E a disciplina de inglês, a professora percebeu, né, ela fez uma reflexão sobre a sua prática, e ela percebeu que quando ela recebeu as provas, né, da prova Paraná, ela percebeu que o trabalho dela era muito focado somente em gramática, né, e que a leitura de textos em inglês ainda era uma prática não muito trabalhada, né, embora exista, assim, muitos estudos sobre a leitura de gêneros, né, dos gêneros textuais, mas a sua formação inicial não foi uma formação que era baseada em gêneros textuais, né. Então, ela ainda não tinha, assim, feito essa reflexão, ela estava, né, numa mudança, né, de paradigmas sobre a sua prática. Então, ela percebeu que era o momento de fazer uma reflexão e mudar a sua metodologia. Então, ela focou a sua metodologia para o uso de textos, né, para trabalhar a gramática através dos textos, né, e isso mudou muito a sua forma de pensar a língua inglesa, né, de ensinar a língua inglesa, fazer com que os alunos conseguissem conquistar um vocabulário, né, porque a leitura de texto exige um certo vocabulário inicial, muito mais do que a gramática, né,
porque a gramática a gente compreende lá, né? Os verbos, a gente compreende o local do substantivo, dos adjetivos, mas a gente tem, assim, fica uma coisa meio sem pensar muito sobre o contexto, né? Sobre as culturas, então ela viu que era necessário fazer essa mudança. Então, isso é uma forma de pensar a formação continuada. Isso foi bem interessante, porque isso transformou, né, os resultados, né? Tanto é que a gente deu um salto muito grande. Por quê? Mas professor, você falou da língua inglesa, né? O que a língua inglesa tem com a língua portuguesa, tá? Então, assim, é a leitura do mundo, certo? Quando a gente consegue ler o mundo, não importa em qual língua a gente esteja lendo, né? A gente consegue compreender, porque assim, se a gente lê lá um texto que fala sobre a realidade escolar dos Estados Unidos, né? Então a gente vai fazer reflexões sobre o nosso contexto escolar e vai ampliar o nosso conhecimento de mundo, né? Então, ela conseguiu trabalhar melhor os textos, né? As professoras de língua portuguesa também perceberam que na questão de ortografia, os alunos ainda estavam precisando de um reforço, então elas uniram forças e trabalharam e começaram a pegar os descritores em que os alunos estavam com uma dificuldade maior, né? Que era conseguir tirar, por exemplo, assim, distinguir entre fato e opinião, né? Que é um descritivo que a nossa escola tinha muita dificuldade, os alunos não conseguiam transpor essa dificuldade. Então, os professores começaram a criar metodologias, criar novas práticas e tal, para poder melhorar, e foi uma das coisas que também auxiliou muito na melhoria da compreensão dos alunos no texto, né? Conseguiram inferir mais ao texto, né? Conseguiram mergulhar de forma mais acentuada naquele texto, conseguiu compreender, né, o que está nas entrelinhas, o que é tão difícil, né? Porque assim, a gente sabe que na nossa educação brasileira, os alunos, eles têm muito conhecimento, eles dominam, né, a leitura, né, ainda de forma meio precária, mas o letramento ainda é um grande problema para os nossos alunos. Então, o que acontece, né? A gente precisava trabalhar a questão do letramento com os alunos, e a questão do letramento é um grande problema. Então, a gente falou, vamos trabalhar a inferência de textos, né, no texto. Vamos fazer com que eles compreendam as entrelinhas. E para entender as entrelinhas, a gente precisa ter um certo conhecimento de mundo. Então, a gente só tem conhecimento de mundo quando a gente lê. Então, começamos a trabalhar mais leitura com os alunos. E foi um processo importante, porque os alunos mudaram. Então, isso é o quê? É uma formação continuada. Por quê? Porque houve uma reflexão importante dos professores diante dessa realidade, tá? Então, mudou, transformou a sua prática, tá? Vamos para o próximo. Vamos lá vamos fazer uma reflexão. Quais mudanças a formação continuada pode produzir nas práticas pedagógicas e na reflexão sobre as práticas? Ela melhorou a interação entre os professores? Né? Ela melhora a interação entre os professores, melhora a relação com os alunos, melhora a relação com a equipe gestora, em especial com o diretor escolar? Então, gente, olha que reflexão importante, né? Por quê? A formação continuada, ela traz um elo, né? Ela traz assim um compromisso, né, maior com a escola, né? Ela cria laços, né, entre as pessoas envolvidas nessa novas reflexões, nessa maneira nova de pensar, né? Então assim, então tínhamos um problema na escola, que era o IDEB muito baixo, né? Nós estávamos entre um dos IDEBs mais baixos do Brasil. Então, era um grande problema, tá? Para a escola. Então, a gente precisava melhorar aquele IDEB, né? E o IDEB não é só o conhecimento, também é a questão da evasão. Melhoramos a questão da evasão escolar na nossa escola, mas ainda existe muita evasão, principalmente no período noturno. Então, a gente precisou pensar, fazer uma reflexão sobre de que maneira a gente poderia melhorar, né,
também a evasão escolar, né? Então a gente pensou em várias coisas, né? Eu sou professora do noturno, né, também nessa escola, e uma das coisas que a gente decidiu fazer era, por exemplo, assim, uma vez na semana, os professores, né, se reuniam para planejar filmes, né, filmes com um fundo didático, para que os alunos pudessem, assim, assistir um filme, porque nem todos os alunos têm acesso a esse tipo de cultura, né? Parece assim meio, nossa, professora, mas passar um filme, né? Sim, né? Nem todos têm acesso a, por exemplo, a um Netflix, aí a um cinema, né? Então, era uma maneira da gente melhorar, ampliar o conhecimento de mundo, então, e trabalhar de forma interdisciplinar. O que seria essa forma interdisciplinar, né? Então, a gente pegava um filme, por exemplo, a gente trabalhou o filme O Menino que Descobriu o Vento, né? Então, esse filme, ele traz diversas, né, reflexões. Então, ele vai falar um pouco sobre a física, né? Ele vai falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Que é o contexto histórico do continente africano. Ele vai falar um pouco sobre a história, né? Porque ele reflete muito sobre a questão política, né? Daquele espaço onde é passado o filme, né? Ele fala um pouco sobre a questão, né? Foi possível trabalhar também a biologia, né? Porque a professora conseguiu trabalhar a questão do solo, né? Então, como fazer aquele solo tão seco, né? Ser mais produtivo. Então, é muito interessante, achei bastante interessante o trabalho que a professora de biologia também fez, né? E a professora de sociologia comentou sobre a questão social daquela comunidade, muito interessante também. A professora de artes, ela trabalhou a questão da fotografia, né? E dos espaços, né? Que são trabalhados dentro do filme. Então, assim, foram diversas atividades que foram feitas. Então, foram assim, um filme, ele era possível trabalhar quase que 2 semanas com reflexões e de forma interdisciplinar. E a gente percebeu que o número de alunos que evadia era menor, né? Porque eles sentiam na escola, porque eles chegavam muito cansados do trabalho, né? Então, eles começaram a ver na escola também um espaço que eles poderiam também ter um certo lazer, né? Embora eles, né, inicialmente eles pensam que o filme é um lazer, mas claro que nós, por outro lado, o professor, como um profissional capacitado, compreende que aquilo não é um lazer, né? Ele compreende que aquilo é uma maneira de fazer uma releitura, né, do conhecimento, né? Então, os professores se organizavam e trabalhavam, né? Então, a professora, né? Eu, como professora de língua portuguesa, eu trabalhei a língua, né? A língua portuguesa com a descrição, né? Eu pedi para que eles pudessem descrever, né? Escrever sobre o cotidiano, né? Daquele menino, né? Eu pude falar também um pouco sobre as questões sociais, junto com a professora de sociologia. Então, a professora de sociologia e eu formamos algumas questões, e nisso os alunos criaram textos dissertativos, né? Eu fiz um texto de apoio para eles, falando um pouco sobre a realidade daquele local. E eles puderam refletir sobre, fazer um texto sobre as questões sociais e o quanto que a falta de água, né, e alimentos impactam, por exemplo, na mudança, né, de territórios, né, e o quanto isso acaba trazendo alguns tipos de prejuízos, né. Então, foi bem interessante, sabe, a gente trabalhou bem de forma contextualizada. Eu também sou professora de inglês, também da mesma turma, e a gente falou também sobre o domínio desse povo, né, pelos países maiores. Então, foi bem interessante também, que também deu para mim trabalhar com o professor de geografia sobre isso. Então, enfim, sabe, assim, gente, é bem interessante. Então, houve uma mudança? Sim, por que houve uma mudança? Houve uma aproximação da equipe, né,
dos professores, né, de todos os professores, porque geralmente a gente costuma, né, cada um prepara a sua aula, cada um se organiza, né, e assim fica e dessa forma é fechado toda a aula, né? Ah, eu sou professor de português, hoje eu vou trabalhar os adjetivos, hoje eu sou professor de português, vou trabalhar o romantismo, e às vezes a gente não trabalha muito de forma contextualizada. Então aí o aluno, a gente fala sobre aprendizagem efetiva, né? Mas a gente tem essa dificuldade da gente trabalhar de forma interdisciplinar. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, ele ele estuda de forma segmentada, né? Então, uma hora entra o professor de língua portuguesa e trabalhou o romantismo. Outra hora entra o professor de geografia e ele vai trabalhar, sei lá, a questão política, né? De um determinado continente. Aí vem o professor de história e conta lá a história até chegar no momento atual, tá? Mas, de repente, por exemplo, eu que sou uma professora de língua portuguesa, se eu trabalhar o romantismo, né? Posso trabalhar o contexto histórico, né? Posso fazer um trabalho interdisciplinar junto com o professor de história, e isso vai ficar muito mais significativo para o aluno, né? Mas, assim, por conta de um problema, que era a evasão escolar, juntamos, né? Todos os professores pensaram, né? Que era necessário a gente conseguir melhorar essa questão, né? Melhorar a evasão da escola, e foi pensado de que maneira a gente poderia mudar isso, né? E mudamos, né? Mudamos essa realidade. Então era uma das coisas, claro que não foi só essa, né? Ação, essa é uma das ações que a gente fez, né? Lá para os alunos. Então a nossa população é uma população extremamente pobre, né? Então, se eu falar isso, vai parecer assim, o que isso tem a ver didaticamente, né? Didaticamente, né, essa ação que a gente fez, ela vai impactar de forma secundária, né? A gente também decidiu, nós professores, que uma vez por mês os professores se juntariam e faria um lanche especial à noite. Por quê? Porque nossos alunos são trabalhadores, né? Todos os dias tem comida na escola, né? Arroz, feijão, por conta de que a maioria trabalha na roça, né? Então precisa de uma alimentação bem reforçada, mas nem todos têm acesso a comer uma comida diferente, né? Então a gente sempre procura, né? Fazer uma alimentação também diferente. Então juntamos todos nós professores, um dia a gente faz estrogonofe, né? Outro dia, né, faz um frango assado. Talvez alguém que escute uma coisa dessa fala, nossa, que absurdo, né? Os professores fazerem uma coisa dessa, que isso daí é uma forma de segurar o aluno na escola. Sim, a gente quer segurar ele na escola, porque quanto mais tempo o aluno fica na escola, né? Quanto mais tempo um jovem ele permanece na escola de forma, né, a aprender, a estar dentro daquele